É isso aí, pessoal. Estamos aqui gravando mais um podcast para o nosso canal Virgílio Direito Direito, para a gente tentar fazer direito o direito. Para quem não me conhece, eu sou o Virgílio, sou sociólogo, jornalista, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Previdenciário e em docência para o ensino superior. E eu estou aqui com três presentes de Deus. São, na sequência aqui, Dr. Mauro, Dr. Marcos e a doutora Sueli. Tá? Eles vão se apresentar, breve currículo, aquela experiênciazinha de vida e a gente vai rolar o papo aqui. Perfeito? Manda lá, Maurão. Bom, alegria é imensa, eu tenho que registrar aqui a minha alegria de estar aqui participando com você nesse momento especial, né? Os colegas, uma alegria tê-los aqui, é uma responsabilidade para mim, né? Poder conversar aqui com vocês que têm um currículo aí que é admirável. Eu sou Mauro Cravanzola Filhos, estou como advogado há 10 anos, né? Completei uma década agora atuando na advocacia. Amo ser advogado, sou apaixonado pela advocacia, não me vejo fazendo outra coisa. E trabalho, tenho algumas especializações, mas tem a área que é o meu xodó, né? Que é direito de família, que eu amo fazer divórcio. Sou apaixonado por direito de família e atuo bastante também na área previdenciária. Então, são áreas que chegaram para mim e eu abracei as áreas e procurei estudar. E gosto muito de fazer, trabalhar tanto na parte previdenciária quanto direito de família. São as áreas do direito que eu mais gosto de trabalhar. Fiz outras especializações. Estou há 10 anos no mesmo endereço praticamente, atuando com advogado, com um grupo maravilhoso. Quero deixar um abraço aqui para os profissionais que atuam comigo, porque sem eles eu não chegaria a lugar nenhum. Então, a minha equipe, um beijo para todos vocês, são maravilhosos. E vamos aqui tentar compartilhar um pouquinho do que eu sei, né, junto com vocês aqui, para ver se a gente consegue trazer o direito. Isso aí, vamos lá. Também, primeiramente, agradecer o convite que o Virgílio me fez. Muito feliz aqui em participar junto com os colegas também, de poder colaborar e aprender com vocês também, que o objetivo é esse, né? Eu sou o Marcos, sou advogado, advogando nos últimos 3 anos, já sou formado aí há mais de 20 anos, mas atuava em outro segmento. Atualmente trabalhando na área previdenciária e na área trabalhista. Sou pós-graduado em Direito do Trabalho e uma pós-graduação em andamento no Direito Previdenciário. É uma área do direito que muito me agrada, o Direito Previdenciário. Sou membro efetivo da Comissão de Direito Previdenciário da OAB da Penha. E lá também posso colaborar e receber muita informação do pessoal. Então, estou muito feliz aqui de estar com os colegas e muito feliz pelo convite. Virgílio? Eu que agradeço. A felicidade é minha. Que, aliás, fica registrado aqui que todas as pessoas que participam aqui comigo são amigos. Sim. Até aqueles que não são, eu faço questão de 2 dias antes encontrar e fazer amizade. Não é verdade? Eu sempre achei que o negócio tem que ser verdadeiro. Né? Vocês me conhecem, sabem que tem que ser verdadeiro. Se não passar a verdade, para mim já não funciona. Então, eu sempre trago pessoas que passam a verdade mesmo. Vamos deixar a única dama da mesa falar? Meu nome é Sueli, eu sou advogada, conheço o Virgílio há uns 6 anos. Mais até. Mais? Perdi as contas. Foi 2015, para ser exato. É verdade. Quando eu iniciei minha faculdade, então sou formada desde 2020, na pandemia, passei na OAB há 2 anos, estou atuando há 2 anos, sou graduanda em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário, que foram as 2 áreas que eu mais me identifiquei, atuo fortemente no Direito do Trabalho, que é a minha paixão, e hoje eu estou aqui disposta a aprender com os meus colegas que já estão há mais tempo do que eu, inclusive o Virgílio também, que atua muito, né, no previdenciário. São só 20, sei lá quantos só isso. anos. E é isso, eu estou muito feliz de estar compartilhando aqui essa mesa com meus colegas. O engraçado é que eu conheci a Sueli num momento ruim da minha vida, né? Ela era a secretária da médica que cuidou das minhas pernas. Verdade. Aí, esse mundo é muito pequeno, né? Depois, eu lá fazendo a faculdade, de repente, estava perdido ali no Facebook,
Aí passou uma postagem dela na Uninove, eu falei, caramba, direito na Uninove, eu falei, caramba, ela tá fazendo a mesma faculdade que eu, no mesmo curso, e a gente não se encontrou, né? Aí eu fui caçar no celular, eu tinha o celular dela, mandei mensagem e a gente se reencontrou agora com outro foco. Que legal. Saímos da doença agora para o direito. Verdade. Mas é isso aí, vamos começar a bomba do direito, né? O bacana do podcast é isso aqui, é tudo informal. Sim. Né? A gente não vai traçar a legislação aqui, porque no inciso tal, não sei o que, não. Vamos conversar. Né? Aí os assuntos que mais chamam a atenção, que mais a gente gosta de falar, e já que temos duas pessoas que estão ali no trabalho e previdência, sempre tem aquele imbróglio. Vamos começar por esse ponto. Sim. Né? Qual que é o pior, a pedra mais alta para se pular entre o trabalho e previdência? Posso começar? Sempre, as damas primeiro. Olha, na minha visão hoje é o reconhecimento de vínculo na Justiça Federal. Porque é uma questão não tão simples de resolver na Justiça do Trabalho, só que as pessoas têm uma visão que da Justiça do Trabalho, reconhecer o vínculo acabou. E não é assim, não é automático. Então, acho que esse é um tema... É um tema longo. Bem complexo. Um tema longo que já gerou 1 hora de podcast meu nesse tema e vai gerar ainda horas e horas, porque é muito abrangente, tem muito detalhe. Uma coisa que eu comentei no outro podcast e vale para todo mundo, né? Vale repetir, é que a fragmentação do direito atrapalha um pouquinho nessas horas, né? A pessoa que trabalha lá na Justiça do Estado, na Justiça Trabalhista, ali na Justiça do Trabalho, ela tem aquela visão daquele reconhecimento do direito ali, não conhece o direito previdenciário e vice-versa. O que não deveria acontecer, Exatamente. né? As fragmentações do direito estão aí justamente para o interesse, né? Comum. E, na verdade, acaba dificultando ali a finalidade. Então, a fragmentação ela é chata, mas para quem abre a cabeça, para quem abre a mente sempre, ela não existe, né? Porque dentro do direito do trabalho, eu encontro o direito de família. Sim. No previdenciário também. Também, muito. Então, assim, está fragmentado só para dar nome às matérias. Não deveria estar fragmentado na prática. Eu penso que a divisão do direito que é feita, ela tinha que ser só acadêmica mesmo. Eu acho que não deveríamos fazer essa distinção, mas os aplicadores, né, infelizmente, ainda fazem. Então, o que acontece? É o mesmo fato gerador, vamos trazer um exemplo aqui, a pessoa está no emprego, uma situação de empregado. Ela vai ali com esse emprego gerar 2 direitos para ela. O trabalhista, que tem aquela segurança do direito do trabalho, e o previdenciário. Só que, na hora que nós vamos discutir isso no judiciário, são em ambientes distintos. E, às vezes, o conhecimento e a forma de pensar da justiça previdenciária, vamos chamar assim, é diferente da trabalhista. Então, a gente conseguir explicar que o reconhecimento do vínculo aqui na Justiça do Trabalho tem que ser aceito aqui na previdenciária, é uma luta mesmo. E o cliente acha que é só a gente apertar um botão. Já tem sentença aqui reconhecendo o meu vínculo, por que o juiz lá não quer aceitar? Né? Então, realmente, eu acho que fragmentar, eu acho que para o operador de direito não deveria ser assim, porque a legislação está aí para todos nós. Então, eu acho que temos que dividir para a academia. Na hora da prática, a gente vai encontrar, sim, direito de família no direito previdenciário, no direito trabalhista e vice-versa. Então, eu acho que a gente tem que lutar enquanto operadores do direito para que quando estivermos lá, ou os nossos colegas que estão, a gente fala, gente, olha de uma forma mais ampla, não olha fechado. Eu sou juiz do trabalho, eu vou olhar só o direito do trabalho. Não, calma, olha, vamos explicar. E é uma dificuldade, permitam-me contar uma coisa rapidinho. Num caso recente do escritório, eu tinha que explicar para a juíza do trabalho que a pessoa teve um acidente no trabalho e por isso ela tinha o direito do benefício que não foi reconhecido porque a empresa não fez os recolhimentos. Então a INSS falou assim, não vou dar o benefício porque não tem recolhimento. E aí a gente falou, olha, não tem recolhimento, falha da empresa, a empresa tem que ser responsabilizada. E a juíza não entendia, ela falou assim, não, mas ela não tem 12 meses de contribuição. Eu falei, claro que não, a empresa não pagou. E foi difícil explicar isso. Aí na audiência a juíza falou assim, doutor, não estou entendendo. Eu falei, então, excelência, ela não tem os 12 meses que a senhora quer, que foi negado lá na Previdência, porque a empresa não recolheu.
foi isso. Aí ela, agora entendi. Aí ela foi pesquisar, olhou, aí ela sentenciou perfeitamente dessa forma, falando, realmente, a empresa não fez o recolhimento. Mas na audiência, parecia que eu tava me sentindo até um bobo, parecia que eu tava falando coisas que não tinha nada a ver. Ela só faltou falar assim, o senhor sabe o que o senhor tá falando? Só faltou isso, gente. Ou como uma vez no atendimento eu perguntei para o advogado, o senhor sabe ler? Acho que você estava na agência nesse dia, eu dei mó berrão, falei, o senhor sabe ler? Poxa, tem hora que a gente sai do sério, né? E é engraçado que essa falta de recolhimento, eu estava discutindo até ontem num dos grupos aqui do WhatsApp, que é assim... um advogado lá do Rio estava comentando que o cliente dele não consegue... o funcionário do INSS fez a exigência pedindo os salários, né, os contra-cheques lá dos últimos meses para alimentar o CNIS, né? Raramente algum servidor faz o trabalho tão certinho assim, né? E ela, né, a advogada, falou que não conseguia porque a empresa não estava pagando, não estava fazendo isso, não estava fazendo recolhimento e tal. Eu falei assim, poxa, mas só os contra-cheques a empresa também não está fornecendo. A outra pessoa de outra área, porque o grupo é geral, não é só previdenciário, perguntou, mas não é presumido para o empregado? Você poderia ter falado isso para a juíza. É presumido o recolhimento. Porém, da emenda constitucional para cá, se não tiver informação de salário, que seria a base do recolhimento, desconsidera para tempo. Então, aí já começam algumas das celeumas entre trabalhista e previdenciário, né? Que é presumido. Para a Previdência A Previdência ela trabalha com informação e não trabalha com recolhimento. Isso desde que a arrecadação do INSS foi para a Receita, ela funciona assim, ela trabalha com a informação, mas a informação também não chegou. E ela não vai chegar de nenhuma forma. Isso é um grande problema. Outro grande problema que acontece do trabalhista para o previdenciário são os acordos, né? Acordo trabalhista. Eu quero matar um advogado quando eu pego um processo que tem lá, que a gente pede, né? Está na instrução do INSS pedir os autos por completo da ação trabalhista. Aí vem lá Só sentença. 2, 3 folhinhas lá, fechou o acordo. Ou então segue o processo e fecha a título de indenização. Quando fecha a título de indenização, a responsabilidade é toda de quem foi indenizado. E aí? Normalmente não faz, né, os recolhimentos. Não, claro que não. Como que vai fazer? Nem dá para fazer. E da emenda para cá também não dá para fazer retroativo. Aí a gente enfrenta uma outra questão. Não sei se os colegas passam por isso. Na audiência trabalhista, quando vai fechar um acordo, quando a gente tenta explicar isso para o cliente às vezes não quer nem saber. O cliente fala assim, doutor, fecha aí que daqui 10 dias o dinheiro está na conta. Isso mesmo. Aí você explica, olha, isso pode causar um prejuízo para você, é melhor. Não, mas eu vou ter que esperar sair sentença, recurso. Não, faz o acordo aí. Infelizmente isso acontece também. Aí o advogado faz o quê? Eu falo que lá no escritório eu brinco que nós mostramos os caminhos. O cliente é sempre que vai escolher qual caminho seguir, né? E aí a gente está condicionado à escolha dele. E ainda o advogado mais honesto, né? Não, honesto não é a palavra, mais esclarecido, ele mostra os caminhos, né? O pior é aquele que fala, não, vamos fechar aqui mesmo, vamos. É melhor para você. Eu tô precisando trocar a impressora lá do escritório, vamos fechar aqui mesmo. E lá no escritório eu consigo ver essas duas situações. Uma que é do acordo trabalhista, que a gente fala dos impactos que pode ter, né, lá na frente, e o cliente previdenciário que vem já para se aposentar, que fala, mas há anos atrás eu fiz um acordo trabalhista que não computou no tempo da pessoa. Então a gente vê o problema nascer e o problema acontecer de fato. Não. Exatamente. E sabe um caso, não querendo te cortar, aqui é tudo amigo, não tem nada de doutor, não. É Maurão, Marcão e Su, tá? Um caso interessante que eu vi, o processo ficou gigante, né? Um processo trabalhista, era uma reintegração, reintegrou, a empresa pagou tudo bonitinho, continuou pagando, só que deu tempo para se aposentar, a empresa falou, tchau, filho. Né? Perdeu a estabilidade lá da convenção, tchau.
entrou de novo com a reintegração e a decisão dessa segunda reintegração foi provado que o cara estava aposentado, tudo bonitinho. A decisão, olha que ponto, eu não vou lembrar as palavras do juiz sobre essa reintegração, mas era mais ou menos assim, só vai ser demitido quando ele adquirir o melhor direito. Por quê? Porque o que acontece? Na convenção, a convenção tinha sido feita lá em 1900 e nada, não foi renovada, ainda existia a proporcional e a integral. Então, a convenção trabalhista daquela classe falava que só quando adquirisse o melhor direito, mas em relação à época. Tá vendo como a gente tem que abrir um pouquinho a cabeça, tem que voltar no tempo, tem que contextualizar, às vezes, a lei, né? E era essa a intenção da convenção. Não proteger o trabalhador de ser demitido quando ele tivesse direito só proporcional. Porque a proporcional reduzia 30% do salário de benefício, né? Ele só poderia ser mandado embora quando atingisse o integral. Então, para eles colocaram mais ou menos nesse termo, que era o melhor direito. E o juiz entende que o melhor direito é um valor maior. Poxa vida, o cálculo ele é progressivo. Quanto mais idade, mais tempo de contribuição, vai aumentando até o limite do teto. Até quando essa empresa vai ter que aguentar esse funcionário que é problema? Tá? Eu sei porque eu conheço o histórico, tá? Não li só o processo. Funcionário que é problema, que trouxe problema, que disseminou problema com os outros funcionários, tá? Porque pela rebeldia dele de ter estabilidade, ele contaminou o ambiente de trabalho. O rendimento também deve ter caído. Caiu, né? É uma laranja podre. Sim. Né? Vai zoando todas as frutas ali. Até quando essa empresa vai ter que aguentar esse funcionário? Me fala. Com essa decisão aí, Com meu essa amigo. decisão. Aguardando o melhor direito. O melhor direito. Absurdo. Se quem tomou essa decisão conhecesse o direito previdenciário, né, não tomaria essa decisão. Então, voltando a falar da ramificação, né, da fragmentação do direito, ela existe, mas não deveria ter esse conflito, né, de interesses nessas fragmentações. As fragmentações existem, mas deveriam ser sincronizadas, né? O que nem sempre acontece, como é o caso agora. Você tem que conhecer o mínimo, né? Quando a gente fez a faculdade a gente não aprendeu todas as áreas, o mínimo básico de todas as áreas? Sim. Você não pode atuar em todas as áreas, teoricamente? Sim. Então, e por que as áreas não se conversam? Então, na prática é diferente, né? Quando principalmente os colegas aqui, quantos problemas que aparecem no escritório que você vê a origem que é lá de trás. E aí a gente vê os impactos disso, né? É por isso que eu não gosto da trabalhista. Não, tô brincando. Só retornando um pouquinho ao nosso assunto de reconhecimento de vínculo e da importância que nós estávamos conversando antes de entrar aqui, de sermos bons profissionais, de ir além dos honorários. Claro, sobrevivemos disso sim, mas a importância da gente conhecer um pouquinho de tudo. Eu estou com uma cliente também no escritório, uma ação de reconhecimento de vínculo, e a empresa me contatou, o advogado, né, para fazer um acordo. Eu falei, legal, quem não quer fazer um acordo? Só que eu falei para minha cliente, você quer fazer um acordo, o valor é X, porém, você precisa desse tempo para se aposentar, porque ela já está cumprindo a idade, ela não, pode ficar tranquila. O tempo, o período eu já tenho. Então, dá para a gente fechar. Então, eu falei, ok. Então, é importante esclarecer isso. A gente não pode só, acordo, não. Foi o que o Mauro falou, né? Você mostrar os caminhos para a pessoa, né? Eu acho que mostrar os caminhos é muito importante. E a senhora me falou me chamou a atenção a sua fala, da cliente saber que já tem o tempo, que já tem tudo, né? Depois da reforma, que a gente chama reforma da Previdência, né? Eu sempre falo para as pessoas, eu brinco no escritório, eu falo, antes cálculo de tempo de aposentadoria era assim. O cara falava ali, idade, tempo, a gente já sabia. Depois da reforma, com tantas variáveis, eu falo, cara, faz o planejamento previdenciário. Às vezes o pessoal procura e fala assim, olha, eu não vou olhar não, faz um planejamento aqui, que aí no planejamento você vai saber
quanto tempo falta, se já tem um tempo, qual o valor que você vai ganhar, qual é o tipo de aposentadoria, tudo, né? E às vezes chega cliente no escritório e fala assim, eu já tenho tempo para aposentar. Aí quando você abre o que você vai olhar, você fala assim, misericórdia. Tudo bagunçado. Mas essa Você cliente, fala assim, meu Deus do céu. cortando o doutor, ela já tava com Já tinha um um planejamento, previdenciário. Eu falei, então tá bom, porque não adianta tirar da cabeça, né? Não, já tem o tempo, já tem o período, a idade. Não é assim. Hoje realmente, como o doutor falou, não é assim. E aí Eu já tinha lá, visto essa parte, ela falou, não, já tem advogado, doutor tal. Eu falei, então tá bom. tá ótimo. Quando me perguntam da reforma, né? Logo que aconteceu, o pessoal perguntava mais, né? Fala assim, mas o que mudou com a reforma? Acabou a aposentadoria por tempo. Mas como assim? Acabou, ponto, acabou. Não, mas como? Mas eu tá. Não, a regra de transição é outra uma coisa. coisa. É verdade. Mas de fato acabou por tempo. Então hoje, que nem o Mauro falou, a gente não sabe. Vamos ver em qual regra de transição que vai se enquadrar e vai indo. Tem as vírgulas daqui, vírgula de lá. E cada ano pode mudar uma situação. Eu falo pro pessoal, olha, eu te entrego o planejamento hoje, lá quando a gente faz, o que eu falo pro cliente? A gente assina e fala, olha, na data tal, a regra de hoje é isso. Porque amanhã, se tiver uma regra, uma nova legislação, uma alteração, uma nova reforma, o cara vai bater na tua porta e falar assim, tu disse que eu ia aposentar aqui, cadê? Aí você fala assim, não, calma, isso aí foi naquela regra. Você tem que colocar no rodapé do planejamento, você tem que colocar assim, válido por 30 segundos. Pega e vai embora, porque hoje mesmo pode sair uma mudança. Eu brinco. Verdade. O direito previdenciário e tributário, você dorme e acorda com com outro universo. Você tem que falar, deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui. Porque você pisca, já mudou tudo, cara. É muito rápido, né? E é verdade, são monstros, né, os dois direitos, o tributário e o previdenciário. São monstros de detalhes. Né? A diferença é que o tributário dá um pouquinho mais, né? Alguns zeros a mais. Alguns zeros a isso é mais, verdade. né? O previdenciário também. Só que tá do lado errado, tá do lado esquerdo, né? O zero aí não vale nada. Mas uma área gostosa e prazerosa, né? Durante um período, a gente fazia muito salário maternidade. Então, tinha muito salário, muito salário maternidade. Então, chegou a um ponto de ser o carro-chefe do escritório. Um benefício que é um benefício simples, né? Se a gente for pensar. E a remuneração também não é das mais altas. Mas era o carro-chefe. Então, assim, chegava por dia 10, 15 benefícios ali de salário e maternidade, a gente fazia, era o protocolo físico ainda, nós íamos até a Previdência fazer o protocolo, era muito engraçado isso, tinha que agendar, pegar a senha, era muito engraçado. Até que dormir na fila. Até que surgiu, né, o balcão do advogado, deu uma melhorada, né, então a gente conseguia fazer protocolos ali, então era bem legal. Mas o direito previdenciário, às vezes ele é muito rápido, o retorno, às vezes demora, eu tô com um processo aí que eu peguei de subestabelecimento que tem 15 anos na justiça discutindo, né? Mas tem processos que saem rápido, saem em 30 dias, 60 dias, às vezes vai para um processo que depende de uma perícia, alguma coisa. Ainda assim, eu acho que é uma área muito rentável. Acho que quem está chegando na advocacia, se procurar se especializar nessa área, eu acho que é uma área que vale a pena a pessoa se dedicar, que é uma área que tem muito mercado. Por ser complexo, né, abrange todo tipo de profissional do direito, né? Tem pessoas que eu conheço, tem advogado que eu conheço que fala, não põe o pé no fórum, eu só faço administrativo. E só faz administrativo, vive a vida e tá conseguindo se manter. Então tem a área para o administrativo, tem aquele que quer o rápido, tem aquele que gosta das teses e vamos lá, tal. Eu acho que eu sou o das teses, eu gosto... Eu gosto de discutir as teses, eu acho que é bacana levar. Antigamente a gente levava com um corpo maior para as petições, hoje a gente está mais objetivo, porque eu entendo também que é muito conteúdo e a sociedade está no 2.0, né? Ninguém mais tem paciência de ler tese, nada e tudo, mas eu acho que eu estou no grupo dos advogados das teses, viu? Eu gosto de levar para o judiciário e a gente às vezes eu fico no escritório às vezes esperando um caso que fala assim, vai chegar esse, vai aplicar aquela tese. Quando o cliente chega, o sorriso dobra, né? Eu falo assim, olha, você nem sabe, eu estava te esperando que eu vou aplicar uma tese aqui, que eu estou esperando esse caso. Então eu acho que eu sou colega do judiciário. Eu faço administrativo, mas eu sou o cara do judiciário. Eu gosto mesmo de estar ali peticionando mesmo. Eu gosto de perturbar o judiciário. Uma das coisas que difere bastante no reconhecimento eu estou falando judicialmente, tá? No reconhecimento do trabalho para a Previdência,
No judicial da Previdência, nem tanto, mas no administrativo da Previdência são as provas. Né? O trabalhista hoje, lógico, não é 100% testemunhal, mas pode ser em alguns casos. Né? Ajuda. E o previdenciário, pelo menos no administrativo, não. Até uma JA, né, a justificação administrativa, que são provas testemunhais que você traz lá, 2, 3 pessoas para contar uma história, para narrar o fato ali, para liberar, né, para homologar uma JA, você tem que ter pelo menos um indício de prova material. Né? Então a Previdenciária trabalha muito com documento. Né? O pessoal da Justiça do Trabalho, quando migra ou quando quer entender um pouquinho mais do Previdenciário, sofre esse impacto. E o vice-versa também, né? Eu acho que a grande diferença, vou falar por mim, assim, do judiciário para o administrativo, porque eu fiz o caminho exatamente inverso. Eu estava mais judicializando, aí depois que eu fui para a parte administrativa, então eu fiz o caminho inverso. Eu estava habituado com o judiciário, e aí depois eu comecei a me habituar e apanhei bastante no administrativo, porque eu demorei para entender que no administrativo você tem que ser mais objetivo. Você não precisa explicar certas coisas que você vai explicar lá no judiciário. No administrativo você pode pegar um sulfite ali na mesa do servidor e falar, olha, vem por meio dessa requerer isso ou explicar, e você fazia o protocolo, né? Que agora é tudo no certificado digital. Mas você fazia aquilo ali e você resolvia, às vezes, problemas que estavam ali há tempos com uma petição manual ali, cara. Então, eu acho que a primeira diferença quando eu saí, que eu estava focado só em judicializar, para ir para a parte administrativa foi essa. Entender que o sistema é um pouco diferente, é mais rápido, mais objetivo. Você não precisa ser tão específico dentro das questões de provas como a gente às vezes, no judiciário. E outra questão também que chamou bastante atenção, o cliente perguntou, né? O cliente falou assim, mas doutor, por que eles negaram aqui no judiciário, no administrativo, você ingressou com a ação e deu certo? Aí, foi até conversas com alguns colegas servidores, a explicação que eu tive olhando do lado do INSS foi o seguinte, o servidor ele está focado no que ele pode. Então tem a lei e fala assim, você pode isso. No judiciário a gente tem uma liberdade chamada interpretação, a gente pode interpretar lá. Então às vezes você dá para o servidor e o servidor ele olha e fala assim, não, eu acho que é isso mesmo, mas eu não posso porque a lei me deixa aqui, só o que eu posso é o que a lei determina, tem uma instrução normativa, tem um decreto, tem ali, então eu tenho que seguir aquilo. Já no judiciário, você leva aquela mesma informação, às vezes você pega a cópia do processo administrativo e não junta documento novo nenhum. Aí quando você leva para o judiciário, aí você consegue a concessão daquele benefício. Aí você fala assim, nossa, por quê? Às vezes, por conta dessa permissão de interpretação que às vezes o servidor, em razão da legislação, não pode. E eu vou te falar, Mauro, você falando em processo administrativo, tenho um amigo servidor, ele dá uma palestra excelente de requerimento administrativo. Excelente. Justamente não falando tenho dúvida, isso. Não tenho dúvida. O quanto o advogado tem que deixar de ser advogado e ser objetivo no requerimento administrativo. Mas o Mauro comeu minha palestra. É exatamente isso que eu falo. Uma folha de sulfite conta a história. Esse é o requerimento. É o que você já vi a palestra do Vigílio, é exatamente isso que ele fala. Mais que isso, eu já tive do lado que ele estava no balcão e eu do outro lado, e aprendi muito. Ele falou assim, mas não precisa tanta coisa. Por que vocês escrevem tanto? Explica, você quer o quê? Aí eu falei, eu quero só isso. Então, pra que escrever tanta coisa? Pra que petição? Às vezes chegava na Previdência, a gente levava as pastas com algumas petições prontas, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer. Era surpresa, né? Até pedidos para abertura de processo administrativo, a gente levava na faixinha. Então, a gente ia pra Previdência com vários tipos de petições ali para só acertar alguma coisa ali, colocar a qualificação e apresentar, né? E aí, algumas vezes eu falei assim, mas pra que você traz tanta coisa? Fala o que você quer. Me fala, você quer o quê? Eu quero isso. Então, pra que escrever tanto, botar lei? Você acha que eu não conheço a lei? Então, não, quantas vezes ele vinha com requerimento, eu pegava assim, tá, fala o que você quer. Mas eu levava um calhamaço assim, de papel, eu falei, não, isso aqui. Eu falava assim, caramba, meu. O cara pegou ali e realmente ele pegava só o necessário para poder fazer o andamento feliz do processo ali, viu? Mas é por isso que o processo administrativo ele acaba sendo mais ágil, né? Na maioria dos casos. Porque quando pega um servidor que vai fazer análise, e eu acho que tem essa objetividade que você tem,
todo mundo ganha, né? Não é regra, né, no serviço público, não é regra, mas quando você tem uma maioria que adota esse procedimento, eu acho que todo mundo ganha. Eu tenho a impressão há algum tempo, quando a gente fazia processos, os protocolos ainda que eram físicos, né? Tinha uma sensação que o advogado estava ali num lugar que não deveria estar. Então eu senti, muitas vezes, o servidor não gostava do procurador. Não era o advogado em específico, é o procurador. E muitas vezes eu fui questionado, por que o cliente não veio sozinho? Porque isso aqui é fácil dele resolver, ele não precisa de advogado. Eu escutei isso tanto. Você sabe, eu vou te contar uma história, eu não lembro que ano que foi, saiu, eu não lembro se foi da comunicação social, não lembro o que foi, saiu um panfletinho, acho que foi da comunicação social, nossa. Saiu um panfletinho pra gente colar nas agências, né, pra pessoa, você pode vir sozinho. Né? Aí depois a OAB pegou um pouquinho no pé, né? Aí mudou, aí embaixo, mas se você não se sentir seguro, traga um advogado, tá? Né? Mais ou menos isso. E o advogado, ele não é o inimigo. Ele tá ali. Se só tivesse acertos, não teríamos um número tão grande de processos que estão sendo discutidos no judiciário, que são... Porque se os processos, a maioria dos processos judicializados por uma negativa administrativa, eles fossem também mantidos a negativa, estava tudo certo. Mas não é. O número de processos que são concedidos depois de uma negativa administrativa é muito grande. O TRF1, ele ainda deixa lá. Se a gente entrar lá no TRF1, ele tem lá o número de processos, a quantidade de processos julgados e a quantidade de processos que teve a concessão que teve no ato a negativa. Aí lutaram e tiraram esses processos que eram negados, mas continua lá no TRF1. Nos outros tiraram, mas no TRF1, se a gente entrar lá, TRF1, vai ver lá o número de processos que tem, andamentos que foram... Estatística, a estatística, cara. Isso é importante. Então, eu acho que o advogado, ele é, sim, um profissional que ele está ali para ajudar, para auxiliar a cidadania nesse país. Uma das coisas que... Aí eu vou salvar um pouquinho o lado do servidor, né? Uma das coisas que complicava um pouquinho o atendimento servidor, que complicava e complica ainda, né? Não parou. O atendimento servidor-advogado, muitas vezes como que fala? O bloqueio da comunicação. Tá? Uma interferência em comunicação, a gente fala muito, né, de emissor e receptor. Tem uma interferência ali no meio. Né? Então, às vezes, a informação que o advogado está transmitindo passa por uma interferência qualquer e não é bem recepcionada pelo servidor e vice-versa. Tá? Então, por isso que eu sempre falo nos trabalhos, nas palestras, nas nossas reuniões lá da comissão, eu procuro isso, faz até coisa de foro íntimo, né? Um trabalho de tentar mostrar que agora eu estou dos dois lados. Né? Eu sou bacharel em Direito, estou lá na Comissão Previdenciária, lá da Penha também, trabalho com direito previdenciário no administrativo, sou servidor, então eu posso falar que eu vivo os dois lados. Mesmo que eu sou impedido de atuar, eu estou em contato com as pessoas que atuam. Né? Então eu sei como que é um lado e outro. E muitas vezes esse conflito se dá pela falta de comunicação mesmo. É verdade. Eu aprendi com um colega na Previdência o seguinte, ele falou assim para mim, quando você for fazer seus protocolos, pergunta para o servidor qual é a ordem que ele prefere, porque como você está aqui todo dia, você traz. E eu fiz isso, falei assim, olha, me explica aqui, eu tenho vários desses tipos de processo aqui. Qual que é a ordem que você prefere que a gente coloque lá no escritório? Porque a gente estava condicionado a colocar a ordem que a gente estava habituado para o judiciário, que ainda era presencial. As petições não eram eletrônicas, então a gente tinha que numerar documento, colocar quais eram os documentos, e a gente colocava habituado com o que a gente fazia no judiciário. Eu conversei com o servidor, ele falou, olha, se você colocar dessa forma aqui, ajuda a gente. Aí eu falei, maravilha. Então foi conversando, aí eu fiz o quê? Quando a gente ia montar os nossos processos administrativos, a gente colocava na ordem. E até hoje a gente faz assim, a gente mantém aquele diálogo que eu tive com o servidor, que ele me falou a ordem. Hoje no administrativo, quando a gente vai subir os documentos, até para aproveitar a IA do INSS, a gente já mais ou menos vai, acho que se colocar assim, ela vai aceitar. E realmente a gente está conseguindo ter resultados de resposta. Não estou dizendo que são todas as respostas positivas, mas as respostas estão vindo em tempos mais rápido, porque a gente está colocando a documentação de uma forma que facilita a análise, né, de quem vai fazer ali. Acho que é isso. Isso, né, faz um pouquinho parte da expertise, né, do dia a dia, a experiência, né, aquilo que você vai adquirindo. Né, e essa troca de informações. Sim. Mesmo. Né?
é estar sempre aberto para aprender. Eu acho que exatamente. todo mundo tem alguma coisa para ensinar para gente. Eu estou sempre procurando compartilhar e aprender e perguntar. Eu acho que o advogado, às vezes, ele sobe num pedestal. Eu acho que não é legal. Acho que a gente teve ali o privilégio de adquirir um conhecimento. Isso não nos torna melhor do que ninguém. Eu acho que a dificuldade, talvez o ruído seja esse. Eu vi muitos enfrentamentos na Previdência do advogado falar, mas eu sou advogado. E o servidor falou, eu sou servidor. Mas eu conheço a lei. O servidor também conhece a lei. Então, acho que esse ruído talvez fosse a forma da comunicação entre os dois. Um achando que tem mais conhecimento que o outro tem uma obrigação diferente. Então, acho que isso. Mas eu tive, sim, meus enfrentamentos na Previdência. Tive discussões lá com os servidores. Chama o gerente! Eu já fui chamado de chato. O chato chegou. Não era chato, eu só queria cumprir o que está na legislação, mas não era chamado de chato, né? Então, assim, teve algumas coisas assim mais fervorosas, mas eu aprendi muito perguntando. Falou, me ensina, porque eu tô do lado de cá, eu tô do lado do advogado, eu preciso entender o universo. Eu acho que a riqueza do advogado é quando ele sai para entender o universo do outro, e aí você consegue fazer seu trabalho de uma forma muito melhor, porque você fala, olha, eu entendi mais ou menos como que é o trabalho do outro, então eu vou tentar fazer o meu trabalho de uma forma que facilite o outro para que eu alcance o que eu quero, que é o meu desejo maior, o resultado positivo. E o advogado está numa posição que ele consegue ter contato e se ele tiver vontade, ele adentra no universo de tudo, né? Sim. A gente estava falando mais um pouquinho puxando para trabalhista. Quando você contrata o perito para fazer a perícia no local de trabalho, normalmente quem é da trabalhista vai junto. Eu vou. Tem que ir. Tem. Não Eu tem acho que ir. fundamental. E não é bom? Muito. Até porque me esclarece também. Já fui em alguns lugares barrada. Não, o advogado não vai entrar. Eu falei, vai. Vai, tem que Vai. entrar. Como é que o Não, advogado porque não geralmente vai fica aqui só atrapalhando. Eu falei, não, vou só. Foi desse jeito, não vou falar onde foi, né? Foi numa. Não vou falar. Eu falei, não, vou fazer meu trabalho. O perito vai falar, eu vou ficar acompanhando a cliente. E deu certo, a perícia foi positiva. Então a gente tem que acompanhar o cliente, sim. Eu vou em todas. Na perícia médica tem alguns conflitos, né? Por causa do sigilo. Mas essa discussão é legal, porque o sigilo é do paciente e não do médico. E se o paciente liberar, pode. Eu nunca entrei nesse enfrentamento. Uma única vez eu pedi para acompanhar a cliente numa perícia, aí fiz um requerimento administrativo, que aí fica também a cargo do perito, né? Aceito ou não aceito. Conversei com o perito, pedi para conversar com ele, expliquei, olha, ela tem uma dificuldade para falar, ela não se sente bem sozinha. Ele entendeu o universo, permitiu, mas particularmente nesse tipo de perícia, eu sou da opinião que o advogado não ajuda. Por quê? Eu não entendo da parte da medicina. Eu posso atrapalhar e não ajudar. Então, se o médico falar algum termo técnico da medicina, eu não sou especialista naquela área. Eu vou entender ali do direito previdenciário, da lei trabalhista, mas da medicina, não. Então, nesses normalmente eu não acompanho. Eu sempre peço para o cliente, olha, a gente orienta, né? Orienta não no sentido de que o cliente tem que fazer, orienta sim. Que a gente fala orientação, o pessoal pensa que lá vem malandragem. Não, orientação é o seguinte, o cara nunca fez aquilo. É a primeira vez, aí você tem que explicar, Você vai olha... explicar. O médico, ele é o cara que ele vai te avaliar. E eu gosto de fazer uma explicação para os clientes no escritório. Eu falo assim, olha, o médico clínico é aquele que vai cuidar da sua saúde, aquele que está preocupado se você vai ter um prognóstico positivo, que remédio você vai tomar. Esse é o clínico, esse é o cara que tem que te dar bom dia, boa tarde, boa noite e cuidar de você. O perito é o cara que ele vai fazer uma única função. Ele vai verificar seu estado e ver se você tem condições ou não para o trabalho. Tem condições para trabalhar, não tem condições para trabalhar. Pronto, ele não vai mudar seu remédio, ele não vai mudar o prognóstico, nada, ele só vai verificar isso. E tem um outro médico, que eu explico pro pessoal, que é o médico do trabalho. Ele vai falar assim, olha, resumidamente, tu vai trazer ou não problema para minha empresa. Então eu explico isso para os clientes, e isso é orientar. Falo, olha, esse médico, pode ser que ele realmente nem te dê bom dia, porque ele tem que olhar ali, o laudo, o documento, ele vai ler. Se for o caso, ele vai te analisar ali, mas... normal, ele tem que olhar o documento e dizer está com a incapacidade para o trabalho ou não está incapacitado para o trabalho.
É a função do perito. Né? Então, eu explico isso para os clientes e é nesse ponto que eu falo, olha, tem que orientar. Eu faço essa orientação explicando o que é cada tipo de médico. Eu oriento também sobre um outro documento que para os médicos eles acham que é o mesmo, né? Então, relatório e laudo, eles acham que é a mesma coisa, mas quando a gente vai discutir no judiciário, tem a diferença. Sim. O relatório é uma coisa, o laudo tem um valor muito maior. Então, a gente sempre prefere trabalhar com laudo. Eu adoro laudos. Agora, quando o cliente chega lá com receituário, eu falo, misericórdia. O que é isso? Cadê o... Então, essas solicitação coisas... de fisioterapia. Aí eu gosto de dar orientação nesse sentido. Não é que eu vou falar pro cara, ó, fala isso, fala aquilo. Mesmo porque, você tá com uma patologia, o médico vai descobrir. O médico faz aquilo. Nós não somos peritos no que nós fazemos, porque... Nós estamos habituados a pegar a petição, pegar documento, olhar a carteira de trabalho, tudo. Isso é ser perito no que a gente faz. Então, o médico também, ele está ali só fazendo aquilo. Então, não tem que ser orientado. Finge que está com dor, finge que está com isso. Não. Vai lá, mostra os documentos, ele vai perguntar, você vai responder. Então, eu oriento nessa forma e não tive resultados negativos. Só uma perícia, que foi engraçada, o perito colocou assim... paciente poliqueixosa, unhas manicuradas e cabelos tingidos. Eu vi aquilo e isso eu guardo para mostrar porque a gente faz mentoria lá com advogados, né? Então, os nossos mentorandos, às vezes eu mostro para eles, eu falo assim, olha, isso é real, eu mostro no processo, eu mostro aqui, ele falou que ela tá com as unhas manicuradas e ele falou que ela tá com cabelos tingidos. Agora, o que tem a ver isso com a incapacidade dela? Ele não falou no laudo. Se for uma questão psiquiátrica, eu acho que até interfere, né? Mas não era. Então. E aí ele não falou da incapacidade. Ai, meu Deus. Aí você pega um laudo desse, aí você fala, olha, gente, aqui a gente vai ter que combater e tal. Mas aí, brincando, né, como advogado, pra nós, quando tem esse laudo, a gente gosta. Aí a gente olha e fala assim, esse aqui é interessante. Eu tava esperando esse processo. Não, e ainda nessa área da incapacidade aí. E quando há divergência das famosas DI e DID, data de início da incapacidade e data de início da doença. E para você explicar numa perícia que foi negada, e para você explicar para a pessoa que a incapacidade não é a mesma coisa que a doença. É complicado, né? O que eu brinco lá no escritório? Eu falo assim, gente, doença nenhuma dá direito a benefício nenhum. Exatamente. Eu falo com todo mundo, é até engraçado. Eles ficam assim, fala uma doença aí. Aí ele fala, não tem. Fala outra, também não. Aí ele, mas como não? Falou, porque o que dá direito ao benefício não é a doença, é a incapacidade. Tanto que o nome do benefício já foi trocado. Graças a Deus, porque era horrível. Auxílio doença. Mas eu tô doente. O auxílio doença não é para quem tá doente. Eu também tô doente. Todo mundo está doente. Nossa sociedade, olhando sociologicamente, nossa sociedade está doente. Então todo mundo tem direito ao benefício? Vai todo mundo, como diria o pessoal mais antigo, vai entrar para a caixa? Ai, tô encostado. Tô encostado. E fazendo uma analogia ainda, para explicar para o cliente, a diferença também entre tempo de contribuição e carência. Difícil o cliente entender que nem sempre quando ele paga... aquele tempo vai contar como tempo de contribuição, mas não vai contar como carência. Fala, não, mas eu recolhi, mas não tem a carência. Agora, de forma um pouco negativa, a emenda acho que supriu esse problema, né? Porque agora tem que ter tempo e carência, os dois. Então... Não, mas às vezes para um benefício, né, que tem que ter 12 de carência, eu falo, paguei a vida inteira, mas perdeu a qualidade de segurado. É difícil o cliente entender, né, essas particularidades. Não, e juntando isso com a data da incapacidade, quando a data da incapacidade cai aonde não está contribuindo. Mas eu tô pagando agora. Fala, peraí, filho, é o seguro do carro batido, você já estava incapaz. Eu paguei a vida inteira, deixei de pagar e agora eu preciso de um benefício. Você perdeu a carência. E aquele que volta a pagar, ele acha que ele voltou a ter o direito. E nós, enquanto advogados, a gente tem que ter uma cautela, porque quando a gente fala isso, a raiva que a pessoa fica não é do sistema, não é do advogado. Esse advogado não sabe de nada. Quer ver outra coisa que a gente escuta lá que é engraçado? Quando a gente orienta, o que eu fiz no escritório? Eu peguei a legislação do Conselho Federal de Medicina e eu faço a impressão para todos os clientes que vão buscar laudos. Eu falo assim, olha, conversa com o médico, pede o laudo dessa forma aqui. Mas eu não criei nada. Eu fui lá no Conselho Federal de Medicina, peguei lá a instrução dos caras que falam, o laudo médico tem que ser dessa forma, apontando tudo que tem lá.
imprimi, entrego. Teve um médico que me ligou. Você tá querendo me ensinar o meu serviço? Eu faço isso há 20 anos. Aí eu falei, doutor, o senhor me desculpa, até faz 20 anos que o senhor faz errado. Mas recebi carta, eles falam, troca de advogado, o advogado não sabe o que tá fazendo. Então, e também eu não sei qual é a forma que os clientes levam essa cartinha pro médico, né? Eu oriento assim, olha, conversa lá com o médico, fala, doutor, tô precisando buscar um benefício e foi orientado que se o seu laudo sair dessa forma, pode ser que facilite o entendimento de quem vai avaliar, né? Não, ele chega assim e fala, meu advogado mandou você fazer assim. Mandou. Aí o médico essa interferência na comunicação que não dá certo. Exatamente. Quando você trabalha com comunicação, eu vou repetir, você tem emissor e o receptor e tem um monte de interferência no meio. Esse é um exemplo clássico. Esse é bem aí latente, né? Isso que você falou de explicar pro cliente é uma dificuldade muito grande. Porque pro cliente é assim, eu paguei, eu não entendo. O cliente fala assim, eu não sei o que é isso aí que você tá falando. Não, doutor, negócio é esse de carência? Eu paguei, eu quero meu benefício. E explicar, você deu um exemplo legal, né? O seguro do carro batido, né? Eu brinco que é um clube. Eu falo, imagina um clube onde você pode ir final de semana. Você tem que pagar aqui 12 meses para poder brincar no clube. Você tá brincando no clube? Legal. Aí você tem ali o período para você ficar brincando. Você tem que continuar pagando. Você parou de pagar, você vai ter mais um períodozinho para brincar. Mas depois você não pode mais ir com a família. Mas meu filho quer jogar bola naquele dia com os coleguinhas. Mas naquele dia você não pode, você não tem ali... Então, mas eu pago os atrasados. Nossa, eu ia falar exatamente isso agora. E se eu pagar os atrasados? Não tem como. Olha, esses atrasados até arrepiam. Nossa Senhora. É bom a gente nem entrar nesse assunto, porque senão... Aí tem que marcar um outro horário, porque isso vai dar pano pra manga. Para falar dos atrasados, a gente tem que marcar pelo menos uns 8 podcasts aqui para poder falar, porque, olha, dá pano pra manga. Até arrepio. Quando eu quero pagar os atrasados. Já chegou gente lá orientada por outros colegas e pagou. Meses, anos... Aí quando você olha, você fala assim, misericórdia. Aí eu falo, olha, mas vamos deixar isso para outra pauta. Só para encerrar o assunto dos atrasados, eu soube de um caso que foi assim, salvo o engano, foi 2020 que veio o parecer, né, da Procuradoria sobre os atrasados. Eles falaram que era tudo errado, a gente fazia tudo errado, mas que daqui para frente era para fazer certo, não aceitar mais para tempo, tem as regrinhas lá, né? Eu fiquei sabendo de um caso que, eu não lembro o mês, mas, por exemplo, a gente está em abril. Em fevereiro, o servidor fez uma exigência com uma guia de 80 e tantos mil para pagar os atrasados. Aí agora, em março, saía uma resolução dizendo que não poderia aceitar os atrasados e o mesmo servidor analisou em abril, negando benefício. Vai explicar isso aí. Olha só a celeuma que virou isso. Sim. Uma bagunça. Complicado, né? Demais. Eu já vi casos de uma cliente chegar no escritório e ela estava fazendo recolhimento por uma orientação antiga para a filha, né? Ela já é uma senhora. E aí, quando a gente fez a análise, eu falei, olha, desculpa, mas sua filha vai aposentar aqui, mas vai ser um salário mínimo. Ela pulou da cadeira, né? Como assim eu pago? Aí eu puxei o 15 para ver, falei, realmente, tinha lá. Aí eu fiz o cálculo. Eu falei, não, vou ter que fazer o cálculo, não tô acreditando. Quando a gente fala assim, recolher no teto da Previdência, o que ela entendeu? Que ela tinha que pegar o valor do teto e pagar a guia no valor que é o teto. Então, se o teto é 5 mil reais, ela tinha que pagar 5 mil reais. Ela entendeu isso e ela fazia para a filha dela. Ela fez durante um período de tempo, mas nem isso conseguiu aumentar ali o benefício, o teto, né, da filha dela. E quando a gente fez a aposentadoria, eu falei, olha, vai ser isso. E aí eu fiz o cálculo. Falei, olha, a senhora gastou, eu não lembro exato, mas tinha dado mais de 200 mil reais que ela pagou sem a necessidade. E pior de tudo, já tinha passado 5 anos que não pode mais pedir na Receita a restituição. Aí, olha que engraçado como são as coisas. Eu falei pra ela assim, por que a senhora não consultou um colega, um advogado? E eu nem falo pra ter me consultado. Eu falei, por que a senhora não consultou um colega? Ela falou assim, advogado é caro. Eu falei, tá certo. Pagar 200 mil lá pra Previdência é barato. Ela pagou mais não caro. Não quer pagar 4 mil, 3 mil pra fazer o planejamento previdenciário, mas paga 200 mil pra Previdência lá por um erro, né? Então, esse negócio de atrasar aí com o pagamento, cara. Nem me fale, viu? Bom, vamos findar Não tem fim, né? Não para nunca.
Por falar em atendimento, Su, como que é o seu atendimento? Fala um pouquinho aí da rotina. Sim. Eu tenho cowork, né, na Barra Funda, ainda não tenho a minha sala em si, mas os meus clientes hoje é tudo online. A não ser que tenha algum cliente que realmente queira me conhecer pessoalmente, né, porque a gente faz a videochamada. Aí eu marco lá, então, por enquanto, é tudo virtual e para mim tá ótimo. Faço tudo da minha casa e tem dado resultado, né? Veio Então, para ficar, né, o online, exatamente. não tem jeito. Até mesmo pensando em custos, né? Por enquanto, eu vou ficar nessa modalidade. E no atendimento você explora bem a... Sim, é um amor pelo direito que eu tenho e eu gosto de deixar tudo bem exemplificado, como eu falei nesse caso da minha cliente que está para se aposentar, então eu não penso só em mim. Claro, queria muito fechar o acordo, então eu vou falar para ela, olha, é isso, isso, isso. Ela concordou. Então você tem que ser claro para o seu cliente. E o que eu também vejo às vezes a gente vai fechar um acordo e o cliente, eu explico para o cliente, olha, acabou. Nós fechando isso aqui, eu falo ali na frente do juiz mesmo, acabou, fechou isso aqui, você não vai mais, não tem mais direito a entrar. Ah, então fecha. Arrependimento. Tem cliente depois que se arrepende. Ah, mas você não me explicou. Eu falei, expliquei. Nós estamos lá na frente do juiz, lembra? Eu falei para você, se fechasse esse acordo. Então, lidar com o ser humano é complicado. E a gente está ali, né, como um apoio, né? A gente aguenta tudo, né? O advogado, ele começa a exercer a função de psicólogo. Exatamente. Né? O servidor também, né? Todo mundo que trabalha com atendimento, né? Outro dia eu me peguei conversando com o caixa do mercado e estava quase fazendo uma sessão de terapia. Mas é verdade, todo mundo que trabalha com atendimento, que lida com pessoas, né, tem essa tendência meio de psicólogo, né? Eu tenho uma exceção dentro do escritório. Tem um colega que trabalha conosco que ele gosta só da produção. Ele fala assim, olha, eu não estou muito bem com gente. Eu gosto de ficar aqui produzindo, né? Então, ele realmente ele não gosta. Ele gosta só de peticionar, fazer petição por processo. Ele tem. Quem me conhece mesmo a fundo sabe que eu também prefiro não ter contato com gente. Mas eu tenho um negócio comigo que se eu me proponho a fazer alguma coisa, eu tenho que fazer bem feito. Então, todas as vezes que eu fui para o atendimento, fiz o melhor que eu pude, né? E as pessoas até falavam, nossa, mas você gosta do que você faz, né? Não, mas é verdade, você tem que fazer o melhor, sempre, né? E eu brinco que pro atendimento, o teatro me ajudou bastante, né? Que eu fiz um pouquinho de teatro, então aquilo ali para mim, cada um era uma personagem, né? Eu acho que isso vale até como dica para vocês, para quem está assistindo, né? Que é não uma personagem de comédia. Ah, putz, eu vou bagunçar. Não. É uma personagem no sentido assim de você cair na frequência da comunicação daquela pessoa. Ah, mas o jeito que ela fala, as coisas que ela fala não pertencem ao meu mundo, à minha educação, à minha forma de ser. Eu fui educado pelo mestre britânico de não sei o que, eu falo coloquialmente, tá, mas se vier o Zezinho funileiro falando nós vai, nós vem, você vai falar nós vai, nós vem. É isso mesmo. Né? Eu costumo dizer que o poliglota não é aquele que fala muitos idiomas, é aquele que consegue se comunicar com todos os povos, com todas as pessoas de todas as classes sociais, né? E aí a gente trabalha isso também lá na mentoria, explicando que o ser humano ele vai ter o canal, ou ele vai ser mais sinestésico, ou ele vai ser mais auditivo e mais visual. A gente saber isso na hora do atendimento já te dá muitos passos à frente, porque quando você percebe qual canal daquela pessoa está mais aberto naquele momento, você consegue trabalhar melhor para ela. Então você trabalha ali as palavras dentro daqueles canais que estão abertos e você vai conseguir um resultado, você vai conseguir explicar para várias pessoas. Então eu acho que o poliglota é aquele que consegue navegar e explicar para várias pessoas. E é isso. Se você chega na casa da pessoa e ela fala, olha, pega o galfo, você vai lá e pega o galfo. Você não vai falar, que galfo o quê? É garfo? Não. Você pega o galfo. Então, navega ali, porque o importante é a comunicação. Se você conseguir, se você for um bom comunicador, você vai ser ótimo naquilo que você faz. Dentro da nossa mentoria, eu brinquei... Essa semana, a gente estava passando a mentoria lá e falei assim, a gente escreve a petição para quem? E aí, pro juiz, pro promotor, pro Ministério Público. Eu falei, não, tá tudo errado. A gente escreve a petição para aquele alfabetizado funcional e aquele PhD em letras.
Se você conseguir escrever uma petição que o PhD em letras vai entender o que você está pedindo ali e aquele alfabetizado funcional conseguir entender também, você escreveu uma petição muito bem feita, você conseguiu alcançar o objetivo. Agora, aquela petição que você escreve que ninguém consegue entender nada porque você quer usar, eu tenho que usar um português mais sofisticado. Cara, você tem que conseguir passar a mensagem, um recado. Aí a advogada falou assim para mim, nossa, onde que você aprendeu isso? Eu falei, olha, se você tiver sorte, num curso de especialização em processo civil, se tiver muita sorte, você vai aprender isso lá, mas eu acho difícil. Ela, mas você aprendeu aonde? Eu falei, então, é a sacada do direito. A gente não tem que ficar preso às técnicas, porque técnica todo mundo sabe. Sim, técnica todas verdade. as faculdades vão ensinar. A lei é a mesma para todo mundo. A gente tem que sair e buscar e beber em outras águas. Aí eu falei para ela assim, olha, por incrível que pareça, eu fui fazer um curso simples, gratuito, e aprendi isso no curso de português, lá dentro da UAB. Ela não acredita, falei, foi um professor de letras que ensinou isso para mim. E eu gravei aquilo, e é a mais pura verdade. A hora que a gente começou a colocar esse tipo de técnica dentro das nossas petições, os nossos resultados, cara, ampliaram. Não estou dizendo resultado em procedência, mas entendimento, de você ver que o juiz entendeu o que você estava escrevendo. O juiz ou o assistente ali, né? Eles entenderam. Então, quando a gente leva essas técnicas, esses conhecimentos para os jovens advogados, eles falam assim, caramba, nunca pensei nisso. Eu falei, você faz uma petição, aí a gente pede antes. Fala assim, faz uma petição, a gente dá um caso simples. Aí vem uma petição toda sofisticada. Você fala assim, quem tem filho aqui? Aí o pessoal leva, eu tenho filho. Fala, seu filho consegue ler e entender isso aqui? Não. Eu falei, então rasga a sua petição e faz de novo. Porque se você não fizer uma petição para que todos possam compreender o que você está escrevendo, sua petição é horrível. Mas aí a gente está navegando por águas profundas, né? Que na educação do jeito que está hoje... Não, ferrou, também nós né? vai e nós vem lá na petição, né? Conseguir escrever para que todos entendam. Você escreve lá, aê, excelência, pode pá, a gente tá ligado. É um risco, a gente vê uns absurdos aí. Uma vez eu estava dando aula, eu dei bastante aula de informática, né? Aí, não tem jeito, né? O público ali era bem variado, então eu dava aula desde os idosos, né? Que eu ensinava só o básico do básico, um pouquinho ali do Excel para fazer uma conta de casa, né? E o jovem que queria aprender, né? Aí no meio dos jovens sempre tem aquele que a escola era ali na Silva Bueno, então vinha um pessoal ali da comunidade do Heliópolis, então vinha o pessoal já carente do básico de informação, né? De educação, de escola, de conteúdo, e com a linguagem, né? Com o português totalmente lá no zero do zero do zero, né? Aí, numa conversa com um dos meninos, eu lembro até hoje, que ele falou assim, mas e aí, professor? Precisa ficar falando difícil aí, essas coisas, e que não sei o que e tal. Eu falei, olha, eu lembro até hoje dele, o nome dele era Fábio. Eu falei, Fábio, vamos lá. Aquilo que você falou do poliglota, só que eu falei em outras palavras. Eu falei na prática. Eu converso com você. Se sentar alguém importante aqui, alguém que só fala aquele português sem erro nenhum, eu também converso com ele. Você não conversa. Mas eu não preciso para a vida, eu não preciso disso. Eu falei, então, pode ser que você não precisa hoje, né? Mas eu tive um trabalho imenso para conhecer aquilo que é mais difícil, né? Mas o mais fácil eu converso com você. Então, quem está em vantagem nessa história? Exatamente. Quem está em vantagem? Eu tô aqui, eu consigo falar com você na boa. Se você me falar as gírias da época, lógico, né? Que agora eu tô... Estou desatualizadíssimo. Aqui, o paralama tá branquinho, aí já tô meio desatualizado de gíria. Aí, se você começar a conversar na sua gíria, o jeito que você conversa lá na tua quebrada, cara, eu falo, eu entendo numa boa. Agora, se chegar o dono, não precisa ir longe, eu falo, chegar o dono da escola aqui e falar alguma coisa, você vai entender? Aí, eu acho que despertou um pouquinho. Não é que a gente tem obrigação daquele português coloquial, isso, aquilo, não. É o básico. É o básico. É o básico. Eu sei. Acho que 8 agora. Desculpa. Então, não, mas vamos acelerar aqui, Ele que o falou tempo é aqui pra curto. mim. Eu falei para vocês que, para não ter medo, que era o bate-papo, 1 hora ia ser pouco, né? Mas vamos lá, vamos voltar pro direito aí. Marcão,
Você faz uma ficha de anamnese dos seus segurados lá, dos seus clientes? Eu acho que o primeiro contato com o cliente vai dizer muito, né, do resto da relação. Eu acho que eu que trabalho na área previdenciária e na área trabalhista, são perfis de clientes, às vezes, diferentes. Então, esse primeiro atendimento eu também acho que tem que ser diferenciado. O cliente previdenciário é um cliente que eu acho que ele quer o atendimento presencial, ele vai no escritório já com um problema pronto ali para te falar e ele já espera a solução. Nem sempre a gente tem, né, de pronto ali, como é o caso da pessoa que tem tempo, mas não tem a carência, e a gente perde um tempo explicando isso. Então, acho que esse primeiro atendimento é importantíssimo. E agora, voltando um pouquinho para a interferência da comunicação, tem muita gente que vai falar com medo, né, do advogado. Sim. Né? A pessoa vai para o atendimento assim, ai, doutor. Mas eu acho que tem a sensibilidade do profissional que está ali, né, atendendo para receber, para acolher, né, fazer o acolhimento. Acolhimento é uma palavra que está na moda, né? Fazer o acolhimento para que a pessoa fique até mais à vontade e consiga passar também pro profissional ali, pro advogado, o problema dela, né? E se sentir amparada, que vai ter uma solução. Muitas vezes no bate-papo informal, eu já vi advogados relatando que assim, terminou o atendimento, fez todos os relatórios, tem advogado que faz mesmo uma ficha de anamnese lá. Coloca todos os detalhes, escreve todo o atendimento, o documento que apresentou, isso, aquilo. Terminou o atendimento. Não, vamos lá, seu fulano, vamos tomar um cafezinho ali. No cafezinho desvenda o problema. Sim. No cafezinho ele falou, olha, lá na funilaria que eu trabalhava, a segurança, assim, o advogado, opa, catei. É daí que entra também o que o Mauro disse, de você se comunicar com todos. Sim. Porque às vezes você vai fazer uma entrevista muito técnica, você não consegue extrair do teu cliente o que realmente ele tem para te dizer. E é justamente na hora do cafezinho, que deixa a informalidade de lado, que você entra na onda do cliente e que você consegue, às vezes, o pulo do gato. É verdade. Eu conto sempre essa história, você acho que vai até lembrar dela. Uma vez eu fui atender uma senhorinha, bem cabisbaixa, estava triste, sabe o semblante derretido, né? Óbvio, não precisava nem perguntar, era pensão. Tava na cara, não precisava nem ver os documentos, ela não precisava pedir nada, eu já sabia que era pensão. Aí ela sentou na minha frente assim, tal, bem quietinha, falando baixo, tal. Eu peguei os documentos, né? Fui tateando. Uma senhora simples, de origem nordestina, trabalhadora, surrada, né? Como a gente vê uma boa parcela aí da nossa população. E triste ali, eu falei, caramba, eu posso fazer alguma coisa para melhorar isso. Eu sempre tive isso comigo. Eu posso fazer alguma coisa para melhorar. Eu tenho que achar um jeito de melhorar. Nem que for uma besteirinha, uma piada na hora errada ali, né? A gente, no nosso grupo da comissão, eu criei lá o grupo do Prévio Humor. Não, tem que ter uma piada assim, pô. O nosso dia a dia já é muito pesado. Aí eu catei os documentos e tal, fui alimentando, aí dá aquela paradinha no sistema, então peguei a certidão de óbito, olhei assim, falei, dona fulana. Então quer dizer que a senhora deu cabo do distinto? Ela olhou assim, eu falei, agora tá livre pro forró. Essa mulher deu uma gargalhada. Foi o gatilho, né? Deu uma gargalhada, ela se abriu inteira. Ela falou, não, moço, e riu, se abriu, quebrou todo aquele peso. Então, eu sempre falo que a gente tem condições de fazer alguma coisa a mais. Além do abrir a mente para a nossa técnica, para o nosso trabalho, a gente consegue abrir a mente e fazer alguma coisa a mais pelo e para o ser humano. Sim. Né? E eu acho que é essa a mensagem que eu sempre deixo em todas as vezes que eu falo, né? Mesmo que implícito, eu deixo essa mensagem que a gente tem que fazer. E outra coisa que eu sempre falo, que vai virar lema do meu portal, é que o conhecimento
ele é nada se ele não for utilizado. Conhecimento só é bom se ele é utilizado para o bem ou multiplicado. Porque multiplicado corre o risco de alguém usar aquele conhecimento. Sim. Né? Então, esse é um dos meus lemas de vida. Eu acho que fica como mensagem aqui, que eu sei que o tempo está no limite do limite. Né? Infelizmente, a gente tem 1 horinha só. Né? Aí, 1 minuto para cada para fazer uma consideração final. Doutora, Pode fica à começar, vontade, doutora. começa por aí. Olha, foi uma alegria participar, realmente. Eu acho que se tivéssemos mais tempo, iríamos ainda achar que foi pouco, né? Porque é muito bom. Exatamente. Espero que a gente possa sempre contribuir. Eu deixo sempre os meus contatos, quem quiser entrar em contato, tirar uma dúvida, quiser conversar. Estou sempre disponível para advocacia, para os estudantes, né? Então, quem quiser pode entrar em contato, vai aparecer aí meus contatos e entre em contato. Uma alegria, Virgílio, doutor, muito obrigado por fazer desse momento tão especial. Aprendi muito com vocês, espero que a gente possa contribuir um com o outro e continuar compartilhando conhecimento com as outras pessoas, viu? Muito obrigado. Manda lá, Marcão. Bom, também quero agradecer aqui, foi uma tarde muito especial aqui, compartilhar esse momento com vocês. De fato, foi uma hora que passou muito rápida. Falei que ia passar. Piscou, o papo estava muito bom, a gente pisca o olho, acabou. Mas deixo aqui meus agradecimentos, doutora Sueli, doutor Mauro, ao Virgílio, e vamos marcar outras, porque Vamos, com certeza. foi muito bom. Diga lá, Su. Eu agradeço imensamente esse convite. Eu realmente aprendi muito aqui com os doutores, com o Virgílio. Passou muito rápido, pena. Eu já estou me convidando para as próximas vezes. Não preciso nem convidar, só Acho que eu já perdi. acertar a agenda. Eu estava um pouco, não com medo. Insegura. É a primeira vez que eu participo, então agora já perdi o medo. E eu quero agradecer a vocês, que o time aqui foi muito bom. Bom, é isso aí. Eu não tenho nem palavras para agradecer a presença de vocês aí. Aceitaram o convite desse louco, né? Que, né, uma vez me perguntaram: mas você tem o canal, você vai ganhar dinheiro com isso? Eu falei: não, estou fazendo uma coisa que eu gosto, ponto. Se um dia lucrar, tá ótimo. Isso daqui é uma coisa que eu gosto. Lidar com a comunicação, com o conhecimento, dissipar conhecimento, para mim é um prazer. Né? E eu tenho só a agradecer a presença de vocês e agradecer a você, doido também, que ficou vendo a gente até agora. Perfeito? Valeu!